Teotihuacan é uma cidade tão extraordinária que não é totalmente compreendida até hoje. Sem reis, sem pirâmides estratificadas e cada rua planejada para um propósito. Imagina só, uma metrópole pré-colonial tão grande que rivaliza em tamanho com Roma, Constantinopla e Alexandria. Teotihuacan foi muito mais que uma cidade abandonada e 800 anos depois achada e nomeada pelos astecas Cidade dos Deuses. Para trazer as principais coisas que fazem de Teotihuacan única, eu busquei por mais de 20 artigos. Analisei livros antigos sobre a cidade e, principalmente, consultei fontes em especialistas que dedicaram 10, 20, 30 décadas de suas vidas exclusivamente a Teotihuacan. Depois de mais de 90 dias de muita pesquisa, eu juntei as 5 principais coisas que fizeram de Teotihuacan a cidade exceção na Mesoamérica. A primeira coisa extraordinária é o tamanho. Apesar de ser um tópico meio batido, já que ele é visitado por milhares de pessoas que saem de todos os lugares do mundo para ver a cidade dos deuses. Mas o que quase ninguém sabe é que Teotihuacan é uma das maiores cidades pré-coloniais do mundo, que ela é comparável a Roma, Constantinopla e Alexandria. Em sua época de maior prosperidade, por volta de 400 depois de Cristo, Teotihuacan abrigava cerca de 100 a 125 mil pessoas, e ela se estendia aproximadamente por 20 a 22 quilômetros quadrados. Constantinopla, na mesma época ali, no século IV depois de Cristo, vai ter aproximadamente 200 a 300 mil habitantes. Roma, na mesma época, ali no século IV, vai ter aí por volta de 500 mil habitantes. E Alexandria, na mesma época, ali entre o século IV e V depois de Cristo, vai ter ali por volta de 400 mil habitantes. Tá, que 500 mil habitantes para 125 mil tem alguma diferença. Só que essa diferença se dá também porque a história humana lá se inicia por volta de 300 mil anos atrás. Enquanto a história humana aqui, ela vai se iniciar por volta de 30 mil anos atrás. Se você for olhar temporalmente o desenvolvimento dessas populações até elas chegarem a construir essas metrópoles, o caminho é o mesmo. Elas vão passar por sociedades cuja subsistência é caça e coleta, vão passar por sociedades cuja subsistência vai ser a agricultura, e aí elas chegam na construção dessas grandes metrópoles. Só que o tempo entre uma e outra é bem diferente. A história humana nas Américas ela vai começar muito mais tarde, em comparação com o Velho Mundo. Para vocês terem uma ideia, enquanto lá no Velho Mundo a agricultura ela vai ter os seus primeiros inícios entre 20 e 15 mil anos atrás, aqui a gente só vai falar de agricultura inicialmente, ainda não no ápice, como a gente encontra ali em Teotihuacan, entre 6 e 8 mil anos atrás. E o fato de Teotihuacan ser tão grande e tão complexa é um fenômeno diferente. Porque ali, no Vale de Teotihuacan, antes de Teotihuacan, a gente não tinha cidades, grandes centros. A gente vai ter ali pequenas vilas ou protótipos iniciais de cidades. Como você pode ver nesse mapa aqui do William Sanders. O restante da bacia do México era rural. A gente não tem nenhum padrão de assentamento que mostre locais secundários, terciários e conexões de diferentes etnias. E do nada, bum, surge Teotihuacan, essa cidade gigante. Mas como surge, como que ela cresce tanto? Essa é a expansão urbana que a gente tem ali no Vale de Teotihuacan. E tudo isso faz parte da Bacia do México. E um dos fatores que vai provocar a vinda massiva de pessoas para o Vale de Teotihuacan, que já estava ocupado por essas pequenas vilas, foi a erupção do vulcão Popocatépetl, durante o primeiro século depois de Cristo. Ali aconteceu uma enorme erupção vulcânica e muitos sítios ao redor das encostas do vulcão, como Tetimpa, El Milagro, que estavam ocupados durante esse período formativo, eles foram abandonados e essas pessoas migram, elas abandonam esse lugar e vão ali para onde que está Teotihuacan. Esses locais que foram abandonados, eles possuíam uma técnica construtiva que a gente vai ter em Teotihuacan,
que é a técnica arquitetônica chamada talu-tableiro, que é a técnica responsável pelas construções das grandes pirâmides que a gente tem ali na cidade. Essa técnica, ela envolve a construção de estruturas piramidais, que vai utilizar uma combinação de superfícies inclinadas e plataformas verticais, que era usada também pelos maias, zapotecas e em Teotihuacan. Só que em Teotihuacan, essa técnica ela alcança escalas monumentais. São essas as manifestações iniciais do que vemos no planejamento urbano de Teotihuacan, que vai se tornar grande em tamanho e em arquitetura por causa da erupção do vulcão e dessa técnica usada pelas pessoas que foram para lá. Essa técnica já era usada, só que quando esses grupos se unem, ela se aprimora. Só que outra coisa diferente acontece aqui. Teotihuacan, ela vai ter uma grade urbana ortogonal, que é muito raro quando a gente fala do período clássico na Mesoamérica. Normalmente, o que a gente vê nessas áreas clássicas da Mesoamérica, mesmo no Monte Alban, na era maia, não é uma praça ortogonal. Ainda que esse tipo de arquitetura nesse período seja um mistério, a gente pode entender algo a partir desse planejamento. Porque em Teotihuacan nada é sozinho, tudo tá ligado. Veja, aqui a gente vai ter uma sociedade corporativa, onde os grupos são mais importantes que os indivíduos. E isso se distingue de toda a Mesoamérica. Porque, por exemplo, todas as sociedades maias, elas são uma enorme pirâmide social, onde o dinasta, o rei, é a figura mais importante. E todas as representações arquitetônicas e arte vão girar em torno dessa figura. E em Teotihuacan, nós vemos o inverso. Grupos com emblemas de ofícios mais importantes que os indivíduos. Ou seja, o que temos representado em Teotihuacan não são os governantes, são os papéis, são as funções. E isso é totalmente ligado ao planejamento ortogonal da cidade. A cidade, ela foi meticulosamente planejada com ruas em ângulos retos, no momento em que as cidades mesoamericanas faziam o contrário. Como tudo está ligado em Teotihuacan, a segunda coisa que faz dela extraordinária é o seu planejamento. E a cidade foi totalmente construída na cosmologia dos teotihuacanos. Eles construíram essa cidade ordenada de acordo com a sua visão de mundo, dividida pela Avenida dos Mortos e pela Avenida Leste-Oeste. Veja só, o cosmo ele era imaginado como um espaço dividido em 4 quadrantes do universo, além do céu e da terra. E para entender a estrutura de Teotihuacan, eu acho legal mostrar para vocês um lado da sua cosmologia. O Dr. James Maffei, ele dedica a sua vida a estudos de filosofia asteca. E ele nos mostra um termo que rege as crenças mexicas, que se refere ao movimento cíclico e oscilante, o Olin. E o Olin é a base para a construção desse formato ortogonal da cidade. De acordo com eles, esse movimento cíclico do universo pode ser observado em fenômenos naturais, culturais e biológicos, como por exemplo o batimento do coração humano, a respiração, os terremotos, as contrações de parto e até o próprio jogo de pelota mesoamericano é um exemplo do Olin. Para deixar isso mais claro, veja o exemplo do batimento do coração. O batimento do coração, ele é um exemplo pragmático do Olin. O coração, ele pulsa em 4 estágios. Babum, babum, e de novo, e fica oscilando. Babum, babum, e de novo, babum, babum, e oscila. E cria esse movimento oscilante que, segundo a crença mexica, é fundamental para a vida. Assim como o coração, outros fenômenos naturais seguem esse padrão quadrúpulo. Como, por exemplo, o movimento do Sol. O Sol, diariamente, ele se move leste-oeste, leste-oeste. Mas ao longo do ano, ele vai ciclando e vai fazendo essa movimentação quadrúpula. E um último exemplo. Na cosmologia mexica, tudo que está vivo vai passar, por esses 4 estágios. E para os humanos, esses estágios vão ser
a infância, a juventude, a maturidade e a velhice. Isso vai se aplicar a vários outros seres, objetos e até mesmo cidades. Existem diversos símbolos que representam o conceito de Olim. E um dos mais notáveis é a flor de 4 pétalas, que tem um centro. E ela é conhecida como quincunce. E a cidade, ela é construída com essa mesma organização. Se um dia você for para Teotihuacan, lembre-se, você não vai estar só andando na cidade de Teotihuacan, mas sim no lugar que eles fizeram, em como eles acreditavam que o cosmos era. Cada setor da cidade vai ser dividido entre 4 partes e vai ter um ponto fixo. E a governança da cidade segue esse mesmo aspecto. A governança ali, ela é uma governança complexa, que possivelmente envolveu 4 co-governantes, cada um representando uma parte da cidade. Apesar da gente não conhecer os nomes específicos dos governantes ou seus títulos, porque isso não importava, não era o indivíduo que importava ali, a organização da cidade sugere que havia um pacto entre 4 diferentes grupos de governantes. Além disso, em Teotihuacan nunca foi encontrada nenhuma tumba real, o que significa que esses governantes, eles não eram tão importantes como pessoa, mas sim o cargo da governança era o que importava. Mas temos um artefato, um vaso, encontrado em Calpuapã, que é a única representação conhecida desses 4 possíveis governantes. E nos leva à 4ª coisa extraordinária da cidade. Esse vaso, ele mostra os co-governantes realizando um ritual de plantio em torno do deus das tempestades. Cada um dos 4 governantes possui insígnias distintas. O primeiro governante, ele usa um cocar de 3 borlas, que é típico dos dignatários teotihuacanos, e o óculos do deus Tlaloc. Esse grupo, com o emblema de jaguar, ele está localizado no nordeste da cidade. O segundo governante, ele está representado por uma ave de rapina e seu grupo está no noroeste. O terceiro governante, ele possui uma insígnia de uma serpente, que é associada ao templo da serpente emplumada no sudeste. E o quarto governante, ele tem um emblema de um coiote, que está representando os canídeos, que é localizado no sudoeste. Esse conselho sugere uma forma de governo colegiada, onde diferentes grupos possuíam poder e responsabilidades específicos dentro da cidade. A cidade de Teotihuacan, ela tinha uma grande diversidade de moradias, desde grandes complexos de apartamentos para a elite, e até habitações mais simples. Esses complexos, eles possuíam belos murais de pinturas e evidências de produção artesanal significativa, como fabricação de lâminas de obsidiana, que é rocha vulcânica. Teotihuacan, ela praticava o monopólio da obsidiana, que é um recurso principal de produzir tecnologia para a cidade. Como Teotihuacan, ela tem uma enorme população de diferentes origens étnicas, a cidade, ela vai se tornar um centro de cultura e comércio. A obsidiana, por exemplo, que é uma das fontes de comércio de Teotihuacan, é um material muito bom para lascar, uma rocha vulcânica. E essa rocha só é encontrada em locais onde existem ou existiram vulcões. Além de que essa pedra, ela tem um visual apelativo, ela é muito bonita. E isso vai ajudar a Teotihuacan a se tornar esse centro econômico religioso. Como os olmecas, que monopolizavam as esculturas do ouro branco, que também é uma rocha vulcânica, o basalto, aqui eles tinham essa monopolização da obsidiana. E isso fazia com que Teotihuacan tivesse diferentes relações com as cidades, as populações das redondezas. E isso importa porque Teotihuacan é uma capital multiétnica, a primeira, e é a 4ª coisa extraordinária da cidade. Ser uma cidade multiétnica significa que várias pessoas vieram de vários lugares para fazer moradia. Mas de onde vieram essas pessoas? A resposta é: essas pessoas vieram de Oaxaca, Vera Cruz, Michoacán e até mesmo de partes desconhecidas do oeste do México. Ok,
Mas como que os arqueólogos sabem disso? Da onde que as pessoas vieram, se a gente não tem documento escrito? Existe uma área da arqueologia nomeada bioarqueologia, que vai estudar os vestígios ósseos, os esqueletos. E eles podem nos dizer várias coisas, como por exemplo, que idade que essa pessoa morreu, se essa pessoa teve doenças, qual o sexo dessa pessoa, quais os aspectos nutricionais da vida dela e migração. Graças aos estudos realizados pelo professor Pedro Morales, do Instituto de Geologia da UNAM, a partir da ingestão de água das pessoas, eles descobriram a altitude de origem desses indivíduos. Foi aí que eles perceberam que algumas dessas pessoas, elas vieram da costa plana de Veracruz, outras pessoas vieram de áreas mais baixas ali na volta de Teotihuacan e outros vieram da bacia do México. Ok, entendemos que pessoas vieram por migração, mas o que levou essas pessoas a saírem dos mais distintos lugares para morar em Teotihuacan? Por que essas pessoas migraram? Tem um estudo paleopatológico, também foi realizado em esqueletos, e vai falar umas coisas bem legais. Veja só, muitos dos migrantes, eles tinham o que a gente chama na bioarqueologia de estresse nutricional na infância. Eles não estavam se alimentando bem em seus locais de origem, e eles emigraram para a cidade de Teotihuacan para obter melhores condições de vida, para ter trabalho e receber comida que os centros dos bairros preparavam para os trabalhadores daquele bairro. Os trabalhos feitos por essas pessoas eram dos mais diversos que você pode imaginar. Os ossos também vão nos contar alguns tipos desses trabalhos. Existe uma coisa chamada de marca de atividade, que permanece no esqueleto de uma pessoa. Por exemplo, imagine que uma pessoa é carpinteira e que essa pessoa passou anos e anos da sua vida se esforçando, fazendo um mesmo movimento. O que acontece com esse movimento é que ele vai alterando a elasticidade óssea. Então, se a pessoa está usando mais o braço direito, a gente vai ter rugosidades nesse ombro comparado a esse. Esse ombro que está sendo usado com mais frequência, ele vai ter formatos, rugosidades e tamanho diferente desse que não está sendo tanto usado. Isso são marcas de atividade. E a partir disso, dá para observar quem trazia recursos para a cidade de Teotihuacan. Dá para observar quais as pessoas que participavam das caravanas para trazer algodão, rochas e conchas para Teotihuacan, ou para levar de Teotihuacan para outro lugar. Na Mesoamérica não existiam animais de carga. Aqui tudo era carregado nessas caravanas por seres humanos, através do mecapau, que é uma ferramenta tradicional utilizada por povos indígenas da Mesoamérica para carregar cargas pesadas. Eles usavam uma tira de couro ou de fibra vegetal ou de tecido na testa e nos ombros como uma espécie de mochila para trazer esses objetos. E aqueles que traziam pesos nessas caravanas com frequência, que trabalhavam com isso, eles vão ter compressão nas vértebras cervicais, devido ao peso desse mecapau e a atividade sendo exercida constantemente. Pés, as falanges dos pés, elas também vão dar uma ideia de quantos quilômetros essas pessoas caminhavam para trazer esses cobertores de algodão, peixe, cosmético e tudo isso que vai fazer de Teotihuacan esse centro comercial. As pesquisas bioarqueológicas também conseguiram identificar quem eram os mergulhadores. Eles têm o que se chama de exostose auditiva, que vão se formar quando essas pessoas mergulham em água fria, porque na Mesoamérica, concha, ela era um item de valor. Então essa atividade é uma atividade muito comum, de mergulho a profundidades altas e frias. No laboratório de antropologia forense foi feita uma projeção facial de algum desses crânios para você poder ver como eram esses trabalhadores do bairro. Olhando para essas imagens, a gente vê algumas diferenças fenotípicas. É resultado dessas várias etnias e, consequentemente, várias línguas que estavam em Teotihuacan em seu ápice. E isso nos faz pensar, qual a língua de Teotihuacan? Bom, até hoje a gente não sabe só o certo, porque eles não deixaram muitos escritos. Então poderia ser o Otomi, que é a língua falada no altiplano central do México, ou o Nahuatl, que é a língua falada pelos mexicas, Tenoca, que vão ser os astecas. Sobre o Nahuatl, mesmo que ele não possa ter sido falado no auge
da cidade, quando Teotihuacan ela vai ser reencontrada pelos astecas, essa língua começa a ser falada. Então houve um momento sim no tempo que certamente o Nahuatl foi falado ali, mas não no período inicial de Teotihuacan. Mas se Teotihuacan tinha todos esses aspectos de grandiosidade, por que ela é abandonada? Por que se abandona um local assim? E agora entramos no quinto motivo de Teotihuacan ser tão especial. E também a pergunta de $1 milhão. Por que Teotihuacan colapsou? Teotihuacan, ela cai por volta de 550 depois de Cristo. Mas por que pessoas abandonariam um centro dessa magnitude? E por que ninguém voltou a morar lá? Os astecas eles vão chegar lá 800 anos depois de seu abandono. E mesmo abandonada, ela continua monumental, grande, o que significa que ela era visível, que ela não foi esquecida, que quem morava ali certamente via essas ruínas. Por que Teotihuacan colapsou? Existem várias hipóteses para isso. Parece haver algumas evidências de possíveis estresses climáticos. Essa evidência de estresse climático, ela vai vir de uma estalagmite ao sul da cidade do México, que está um pouco distante de Teotihuacan, mas ela mostra um período que é um intervalo de seca prolongada. E isso poderia ter causado alguns problemas ali e levado à evacuação da cidade. Mas também existem pesquisas que mostram que Teotihuacan passou por algumas quedas sociais. Isso significa que provavelmente havia algum conflito social que aconteceu nesse período de seca. Por exemplo, entre 150 houve muitos rituais de término. Algo aconteceu ali em Teotihuacan de tal modo que lá por volta do ano 300, os próprios teotihuacanos destruíram o templo da serpente emplumada. Eles arrancaram esculturas, queimaram o templo, construíram outra plataforma de frente para que a fachada da serpente não pudesse ser vista. Lembra das 4 governanças? Tem um mural de animais mitológicos. E nesse mural estão 2 serpentes sendo atacadas por coiotes, águias e jaguares. Os emblemas dos outros 3 governantes, como se eles estivessem gritando e tentando morder essas serpentes. O que poderia ter acontecido aqui foi que o grupo da serpente emplumada talvez tivesse tentado realizar algum tipo de golpe de estado em Teotihuacan e ter o governo para si. E aí os outros grupos do governo, eles não permitiram e destruíram o templo do grupo da serpente e expulsaram esse grupo da cidade. Toda a iconografia da serpente, ela foi eliminada nessa época. E logo após isso ocorre o colapso de Teotihuacan. E isso leva os pesquisadores a pensar que esse grupo da serpente ele foi expulso da cidade de Teotihuacan. Bom, a gente não sabe. A gente só sabe que as coisas estão sendo queimadas sistematicamente no centro da cidade e essas destruições estão voltadas para esses templos que têm essas representações de serpente. E depois desse conflito, a gente ainda vai ter ali em Teotihuacan provavelmente 20 a 40 mil pessoas morando. Só que no auge da cidade a gente tinha 150 mil pessoas. E uma coisa que acontece é que 900 depois de Cristo, depois que Teotihuacan some, começa o período tolteca. A gente vê a partir de estudos regionais, as rotas de Teotihuacan também foram fechadas e que a cidade, ela começa a passar por um colapso político entre esses estados-cidades que tinham na volta. E aí a gente entra nas pesquisas mais atuais. Tem muito pesquisador tentando entender melhor o que realmente aconteceu com Teotihuacan, só que com projetos que vão olhar para um outro lado da moeda, não para as estruturas e para grandiosidade, mas que vão olhar, por exemplo, para os lugares que foram caminho, para as instalações que estão ao redor, para entender por que Teotihuacan foi abandonada, o que levou a uma cidade tão grande, uma metrópole tão grande, tão importante, ser deixada de lado, para onde que essas pessoas que estavam ali foram. Então, basicamente, o que é mais aceito sobre o colapso de Teotihuacan é que aconteceu ali provavelmente uma divisão étnica, já que o grande diferencial de Teotihuacan era justamente ser a junção dessas etnias diferentes.
E em algum momento algum grupo tenta pegar esse controle e isso se dá junto de uma época de seca que acaba causando vários problemas e esse pessoal acaba se dispersando, indo cada um para um lado. Só que nada disso é teoria, nada disso é martelo batido, isso são todas hipóteses para pensar o abandono de Teotihuacan. E o que acontece com Teotihuacan é que ela é abandonada, 800 anos depois os astecas chegam lá, vem aquela monumentalidade e anomeiam Cidade dos Deuses. O que sabemos é que Teotihuacan foi uma cidade excepcional, foi um microcosmos assim brilhante da Mesoamérica e combinou diversidade étnica, planejamento urbano e uma rica vida religiosa e cultural. O que faz de uma cidade pré-colonial única é a diferenciação, que ela se diferencie das demais. Temos aqui na própria Mesoamérica uma cidade que é a mãe de Teotihuacan. Uma cidade que, na verdade, é a mãe de todos os povos mesoamericanos, San Lorenzo, onde eram feitas essas cabeças colossais. E o grande paradoxo aqui é que, ainda que fossem diferentes estruturas de sociedade, San Lorenzo também foi abandonada. Só que San Lorenzo vai ser descoberta somente por arqueólogos na década de 90. Se você quer conhecer mais sobre a cidade mais antiga da Mesoamérica, eu tenho um ótimo vídeo aqui que vai falar tudo sobre ela. Clica aí e vem assistir.